Tá gravando. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, meu nome é Alan Bordim e eu sou professor de álgebra no cursinho Alvo. Esse aqui é o nosso aulão do cursinho e o nosso tema é sobre trigonometria no triângulo retângulo. As matérias que vamos falar é sobre álgebra e geometria. Então juntamos essas duas matérias aí para tentar explicar melhor para você esse tema que cai muito aí nos vestibulares. Boa noite, gente. Eu sou a Bárbara e eu sou professora de álgebra no cursinho Alvo. Pessoal, eu sou o Levi Hermes, sou professor de geometria do curso Alvo. E boa noite a todos, meu nome é Túlio também, e eu dou aula de geometria também aqui no cursinho Alvo. Bom, pessoal, eu só vou desligar minha câmera aqui, tá? E o Túlio vai estar dando continuidade para vocês, falando um pouco mais aí, uma introdução sobre a trigonometria, ok? E já já eu volto com vocês. Até mais. Então, mais uma vez, boa noite. Obrigado pela presença de todos que estão assistindo. Como o Alan falou, a trigonometria é uma área que cai muito em vestibular, é de extrema importância para o vestibulando saber essa parte, essa área da matemática, da geometria. Então, para dar uma introdução bem no comecinho, a gente vai falar do significado da palavra trigonometria, para dar um melhor entendimento para vocês. Então, a trigonometria vem do grego, onde tri é três, gono, ângulo, e metria, medir. Então, juntando a palavra em si, fica medida de três ângulos. E como o próprio nome dito, é a área da geometria que nos submete ao estudo das medidas dos lados, ângulos e outros elementos presentes no triângulo. E a nossa aula hoje é com ênfase na trigonometria do triângulo retângulo. Mas o que é um triângulo retângulo? Como está definido nos slides, é todo triângulo que apresenta um ângulo reto, ou seja, um ângulo que possui 90 graus. Na figura geométrica, quando tem um ângulo de 90 graus, ele vai ser representado por um quadradinho que está na parte de baixo com um pontinho no meio. O lado oposto, que está na frontal desse ângulo reto, nós chamamos de hipotenusa, que é o lado mais longo do nosso triângulo. E os ângulos que está ao lado, adjacente ao ângulo reto, nós dá o nome de catetos. Notem que se a gente pegar um retângulo e cortar na transversal, nós vamos ter dois triângulos retângulos. E no fator histórico, o cara que começou todo o estudo, que revolucionou na área de trigonometria, foi esse que nós estamos vendo na imagem, Pitágoras de Samos. Isso aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Então, é um estudo muito antigo. E naquela época, na época de Pitágoras, ninguém conseguia relacionar os lados dos triângulos. E Pitágoras conseguiu provar sua teoria, no qual ele citou assim, que no triângulo retângulo, composto por um ângulo interno reto, a soma dos quadrados dos catetos corresponde ao quadrado da hipotenusa. E como a gente vê no ensino médio, uma forma bem resumida, o teorema de Pitágoras, fala que a soma da hipotenusa é igual à soma dos dois catetos. Ele deu a fórmula, uma fórmula bem simples, que a hipotenusa igual o cateto mais o cateto, todo mundo elevado a 2. É uma formulinha bem tranquila. E, como ele falou, o lado mais longo da hipotenusa, a soma desse lado tem que dar, dos catetos, tem que dar o valor da hipotenusa. Aqui uma curiosidade, gente. Quando a gente está se tratando de triângulo, todas as somas internas dentro do mesmo tem que dar um valor igual a 180 graus. Isso é regra. Isso é lei.
Então, aqui tem nos slides 2 exemplos de triângulos, né? Um esquadro de 45 e um esquadro de 60. A gente usa muito durante o período de escola da gente. E se a gente notar os dois esquadros, a gente consegue observar o ângulo de 90 graus, que é o canto. Então, se tem um ângulo de 90 graus, a soma dos outros dois ângulos tem que somar 90, para dar o total de 180 graus. No esquadro de 45, existem dois ângulos de 45 graus e um de 90. Quando tem esses ângulos iguais, a gente dá-se o nome de ângulo complementar, certo? Porque são semelhantes. Já no esquadro de 60, temos 3 ângulos distintos, né? Com valores diferentes, um de 30, um de 60 e outro de 90. E somando esses 3 valores, também temos o resultado de 180, né? Isso é regra. E aqui a gente tem um triângulo retângulo, né? A gente consegue observar o nosso ângulo reto de 90 graus e 2 outros ângulos. Um de ângulo que a gente dá-se o nome pela letra, esse Azinho, que é o alfa, e esse Bzinho aqui embaixo, que é o beta. Então, como está aqui no slide, né, a soma do ângulo alfa mais a soma do ângulo beta tem que totalizar 180 para fecharmos a soma dos ângulos internos 180, certo? E quando a gente se trata... Volta, por favor. Obrigado. Quando a gente se trata da parte de razões trigonométricas ou relações, o que é isso? São as possíveis divisões dentro do triângulo retângulo. E essas razões ou relações trigonométricas a gente conhece como seno, cosseno e tangente, né? E uma coisa que é importante a gente saber, né? Quando a gente fala de seno, a gente está falando sobre que é o cateto oposto, que é o CO, sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se a gente pegarmos aqui o ângulo beta, a gente tem que descobrir, né, o que é um cateto oposto, o que é um cateto adjacente. O que é uma coisa oposta? É uma coisa que está na sua frontal, que nem eu no vídeo aqui estou na frontal de todos vocês pela câmera. Então, eu estou ao oposto de vocês. O que é uma coisa adjacente? É uma coisa que está em seu lado. Então, se a gente pegar o ângulo alfa, que está aqui em cima, o ângulo que está oposto a ele é o ângulo A. E o ângulo que está em seu lado é o ângulo B, certo? E a hipotenusa dá-se o nome por H, como a gente vimos. Se a gente pegar o ângulo beta, aqui está o lado que está ao seu oposto, é o B, e o lado que está adjacente é o A. Esses são o cateto oposto. A gente tem que olhar no ângulo para ver a posição desses catetos. E tem uma forma para você decorar, né? Essa formulinha aí das relações. Imagine uma tarde, vocês estão cansados, os professores aí, também que estão com nós, chega na tarde, aquele calorzão de 40 graus, e toma um copo de Coca-Cola, bem gelada. Ninguém toma um copo só de Coca-Cola. A gente vai querer 2 copos de Coca-Cola. E como que fica, para nunca mais esquecer dessa parte de relações trigonométricas? Coca, Coca, H, H. Entendeu? Coca, Coca, H, H, seno, cosseno, tangente, Coca, Coca, H, H. E a gente temos as relações trigonométricas. E também, na trigonometria, vai ter ângulos notáveis, né? Como dito, né, o nome, ângulos notáveis, eles recebem esse nome pela frequência com que aparece nos cálculos trigonométricos. E esses ângulos são de 30, 45 e 60 graus. E tem uma tabelinha com valores padrão. Algumas questões de vestibulares chegam a dar o valor de cosseno e tangente e seno, como vocês vão ver nos exercícios que nós vamos passar aqui para frente. Porém, referente a esses 3 ângulos, eles não dão. Então, o aluno vestibulando tem que saber. E tem uma maneira bem simples da gente aprender. Se a gente olhar a tabela, a gente vê aqui no seno, 1, 2, 3, e na linha de baixo do cosseno é 3, 2, 1. Todos esses valores estão sobre 2,
E a raiz quadrada só está no 3 e no 2. E a tangente, que é um pouquinho diferente, né? 3 raiz de 3, 1 raiz de 3. E tem uma maneira muito legal para vocês aprenderem isso, que eu vou passar agora para vocês. É a musiquinha do Jingle Bell. Não vai dar para os professores que estão comigo aqui dar o beat, mas vocês lembram a musiquinha do Jingle Bell? Tem até os papéis fazendo aquela posição. Fica assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja como é, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Agora coloca a musiquinha de governo. Vai. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, olha como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Isso aí, galera. Eu vou passar agora a palavra para a professora Bárbara. Bom, gente, um assunto muito importante que muitos alunos costumam ter dificuldade, errar na hora do cálculo matemático, é as regras de sinais. As regras de sinais da soma e subtração, basicamente sinais iguais, você soma e repete o sinal. E sinais diferentes, você subtrai e coloca o sinal do maior. Mas um modo fácil de lembrar disso é pensando em dinheiro. Por exemplo, você tem R$5 e você tem R$8. No total, você tem R$13. Agora, se você deve R$5 e deve R$8, no total, você deve R$13. Agora, se você tem R$5 e tem uma dívida de R$8 e você paga essa dívida, você ainda continua devendo R$3. Agora, você tem uma dívida de R$5, você tem R$8, quanto você ainda fica? Você ainda fica com R$3. Já na regra da multiplicação e divisão, não dá para aplicar o mesmo modo. Então, na multiplicação e na divisão, sinais iguais, o resultado é sempre positivo, é uma regra. E já nos sinais diferentes, o resultado sempre é negativo. Mais com mais. Os dois sinais é positivo, o resultado também é positivo. Menos com menos, mais. Os dois sinais é negativo e, portanto, o resultado é positivo. Mais com menos, sinais diferentes, o resultado é negativo. Menos com mais, eles são diferentes, o resultado é negativo. E para vocês que estão já na reta final, um macete muito importante para decorar a regra de sinal na multiplicação e na divisão. Amigo do meu amigo também é meu amigo. Amigo do meu inimigo também é meu inimigo. Inimigo do meu amigo é meu inimigo. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. E um outro assunto muito importante que a gente vai encontrar nos exercícios, né, de trigonometria no triângulo retângulo é o MMC, o mínimo múltiplo comum. E existem algumas formas de encontrar esse MMC. E, primeiramente, como calcular o MMC entre 2 e 3? Primeiro, vamos encontrar os múltiplos de cada um, tanto do 2 quanto do 3. Os números que a gente encontra na tabuada. Então, os múltiplos de 2 é 2, 4, 6, 8 e assim por diante. E os múltiplos de 3 é 3, 6, 9, 12 e assim por diante. E se nós observarmos, temos os números em comum, que é o 6, o 12, o 18, e vai ter vários outros depois. Mas, no MMC, nós estamos à procura do menor número. E o menor número em comum entre 2 e 3 é o 6. Então, o MMC entre 2 e 3 é 6. Agora, outra forma de resolver em forma prática. Porque no exercício anterior foi fácil de encontrar porque era números pequenos. Agora, entre 30 e 36, por exemplo,
a gente coloca um número do lado do outro, uma barra, e começamos uma espécie de fatoração. E essa fatoração é feita por números primos. Então, o primeiro número vai ser o 2. 30 dividido por 2, 15. 36 dividido por 2, 18. Por 2 de novo. O 15 não dá para dividir por 2, então a gente copia ele. O 18 dividido por 2, 9. Agora, por 2, já não dá mais. Então, vamos para o próximo número, o 3. 15 dividido por 3, 5. 9 dividido por 3, 3. Por 3 de novo. O 5 não dá, então a gente só copia. 3 dividido por 3, 1. E por fim, 5. 5 dividido por 5, 1. Pode passar? Isso. E com a operação, nós obtivemos o resultado. 2 ao quadrado, 2 vezes o 3 e o 5. E nós vamos multiplicá-los para encontrar o MMC. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 9. E o 5. Multiplicando todos eles, nós vamos obter o resultado de 180. Então, o MMC entre 30 e 36 é 180. Um método mais prático, porque imagina só, você tem que achar todos os múltiplos até achar os 180 nos dois. No tempo do vestibular não dá certo. Então, esse é um método mais usual e prático em questão de tempo. Pode passar. Bom, pessoal, depois então dessa ótima explicação aí da Bárbara e da explicação do Túlio, eu vou estar dando continuidade agora com 2 exercícios, ok? Explicando para vocês um pouco dessa relação aí entre a trigonometria e a álgebra. Então, vamos lá. Bom, o exercício é o seguinte, ele foi proposto aí na VUNESP no ano de 2008. Ele fala assim: em um terreno com os lados A, B, E e D, foram feitas 3 cercas. A cerca AC, CD e AD. E o ângulo entre A e CD é um ângulo reto. Então, ele diz que é um ângulo reto, ou seja, temos um triângulo retângulo, conforme mostra essa figura. Sabendo-se que os pontos B, C e E, ou seja, esses pontos aqui, deixa eu colocar o pointer para melhorar para vocês. Então, esses pontos B, C e E estão em linha reta. Aí ele pergunta, o comprimento da cerca AD, qual é? Então, ele quer saber esse comprimento. Então, primeiramente, o que o autor fez aqui para conseguir descobrir qual que era esse comprimento? Ele tinha esse comprimento, o comprimento total, e o comprimento desse lado e desse lado. Então, ele dividiu em triângulos. Note que aqui temos um triângulo. Deixa eu colocar a canetinha, talvez fique mais fácil para vocês. Então, note que aqui tem um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus. Aqui temos outro. E aqui temos outro triângulo. Certo? Dessa forma, temos 3 triângulos retângulos. Sabemos os lados desse daqui e desse. E não sabemos o lado desse, que é o ADC. Então, dessa forma, eu optei por começar pelo triângulo ABC, certo? Jogando na fórmula, no teorema de Pitágoras. Relembrando, qual que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, o que eu fiz? Eu tinha o valor dos 2 catetos, que é 9 e 12. Então, coloquei na fórmula e, realizando as operações matemáticas, eu achei 144 mais 81. Somando o valor de 225. Por consequência, eu tirei o quadrado aqui da hipotenusa e passei para o outro lado para a raiz. Ou seja, o inverso de potência é a radiciação. Então, fiz a raiz de 225 e achei o valor 15. Ok? Mais para frente, nós vamos ver
como achar esse valor de 220, da raiz de 225 para esse valor de 15. Tá? Esse é o intuito da nossa aula, a partir do MMC, conseguir achar esse valor. Beleza, tudo bem, achei que é 15 metros. Então, esse lado aqui, ó, CD, vale 15 metros. Agora, o que eu preciso saber? Esse lado aqui, ó, o lado, perdão, eu falei CD, eu confundi, perdão. O lado AC vale 15 metros. Agora eu preciso saber o lado CD. Então, eu tenho também esse valor de C para E e de D para E. Então, basta eu jogar na hipotenusa, também, na forma do Teorema de Pitágoras. Antes, eu não tenho o valor exato aqui de C para E, mas eu tenho o valor total e eu tenho o valor picado de B e C. Então, eu tenho que realizar uma subtração entre o valor total e o valor que tem aqui até o meio do caminho. Então, eu faço o 28 menos o 12, eu vou achar esse valor aqui, de C para E. Dessa forma, eu vou achar o valor de 16. O valor de D para E, ele já me dá, que é 12. Eleva ao quadrado, segundo a fórmula, realiza as operações matemáticas e chego no valor de 400. Ao tirar a raiz, fica a raiz de 400. Realizando as operações do mínimo múltiplo comum para achar a raiz, eu chego no valor de 20. Vamos fazer essa operação mais para frente, ok? Esse é o nosso intuito. Então, eu sei que aqui vale 20, certo? 20 metros. Porém, qual que é o valor que o exercício pede? A para D. Ele me fala que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Se aqui eu tenho um triângulo retângulo, eu posso fazer o Teorema de Pitágoras, certo? E ele me dá também, como que eu sei que é um triângulo retângulo? Porque ele fala aqui, ó, que aqui é um ângulo de 90 graus. Dessa forma, eu faço também novamente o Teorema de Pitágoras. Como eu tenho esses dois lados, que é 20 e 15, é só jogar na fórmula. Realiza as operações matemáticas, chego em 625, tiro a potência, jogo para o outro lado com radiciação e acho 620, raiz de 625, que é 25. Então, o valor para esse exercício seria o 25, certo? Aí eu pergunto para vocês, mas como que eu tirei esse valor da raiz? Porque se eu deixasse ele na raiz, eu não ia chegar nesse valor de 25, certo? Como que eu fiz isso? Bom, vamos pegar primeiramente a raiz de 225, que foi da primeira operação matemática que realizamos. Como que eu cheguei nesse valor de 15? Primeiramente, eu tenho que fazer o MMC de 225. O que é o MMC? Eu achar, igual a Bárbara comentou, eu achar o mínimo múltiplo comum do número. Então, eu peguei 225, dividi pelo mínimo múltiplo dele, que é 5, deu 45. Dividi por 5 novamente, deu 9. 9, qual que é o mínimo múltiplo de 9? É 3. Então, dividir por 3, foi 3. Dividir por 3 novamente, deu 1. Sendo assim, eu tenho esses valores, 5, 5, 3 e 3. Esses valores estão multiplicando entre si, porque como eu vim dividindo aqui, ele volta multiplicando aqui. Dessa forma, eu tenho que juntar, agrupar os valores que têm o mesmo número. Ou seja, o 3 com o 3, o 5 com o 5. Mas como eu disse para vocês, eles estão multiplicando. Então eu tenho que multiplicar, fazer 5 vezes 5. Eu vou voltar na raiz, que é 25. A raiz de 25 é mais usual nós resolvermos uma raiz de 25. Então está no nosso dia a dia que uma raiz de 25 é 5, certo? Dessa forma chegamos nesse valor, que é o 5. Assim por o 3. 3 vezes 3, 9. Raiz de 9, chegamos no valor 3. O que eu falei para vocês? Esses números estão multiplicando. Então, tem uma multiplicação aqui, é um produto. Sendo assim, quando eu acho os valores, eu multipliquei o 5 vezes o 5, 3 vezes o 3. Mas eu não multipliquei os 5 vezes os 3. Sendo assim, eu tenho que multiplicar aqui no final, no resultado da raiz. Então, 5 vezes 3, 15. Cheguei no resultado da raiz de 225. Ok?
Para vocês conferir se realmente é esse resultado, basta vocês fazer o 15 vezes o 15. Vocês certamente vão chegar aí em 225. Uma outra raiz que utilizamos, a raiz de 400. É uma raiz um pouco mais fácil, tá, de resolver, porque é número par, então a maioria vai ser divisível por 2. Então começamos aí com o MMC de 400, 400 dividido por 2, 200, por 2, 100, por 2, 25, por 5, 5 e por 5, 1. Enfim, chegamos nesses valores. Eu consigo agrupar uma grande quantidade aqui dos 2. Então, tem 4 2 aqui. Então, faço um vezes o outro e vou chegar na raiz de 16. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tiro a raiz desse número e chego no 4. Assim como o 5. Chego na raiz de 25, tiro a raiz, chego em 5. Realiza a multiplicação entre o outro, um entre o outro, e chego no valor exato da raiz. Certo? Aqui, na sequência, o resultado final, que foi raiz de 625. Realizo o MMC, agrupo os termos. Depois que eu agrupei os termos, o que eu faço? Multiplico um pelo outro, acho a raiz dos termos isolados, certo? E faço a multiplicação e chego no 25. E se eu multiplicar 25 vezes 25, eu vou chegar no 625. Aí vocês me perguntam, mas professor, aqui deu tudo termo semelhante, por que você não agrupou todos? Não multiplicou todos? Porque se eu realizar essa multiplicação, eu vou chegar no 625, certo? E qual que é a minha intenção quando eu faço o MMC? É eu quebrar essa raiz. Eu não quero chegar novamente na raiz de 625. Mas a raiz de 25 vezes a raiz de 25 vai chegar, a raiz de 25 fatorada, achar o valor, e o valor da outra raiz de 25, quando multiplicado, vai chegar no valor de 25. Certo? Por isso que eu fraciono. É dessa forma. Bom, então até aqui tudo bem. Acredito que esteja tranquilo com vocês. Agora, um outro exercício aqui do Enem de 2019, que não vai chegar numa raiz que não dá exata. Aqui nossas raízes eram todas exatas. 25, 20, 15. Agora essas outras raízes não são exatas. Então, um novo exemplo para vocês. Bom, construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é uma arte aí do origami. Tem um significado aí altamente simbólico aí no Japão. Certo? A base do origami é conhecida no mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando técnica do origami, utilizando uma folha de papel 18 centímetros por 12. Então, note que estamos trabalhando com um retângulo. Assim, começou por dobrar a folha conforme mostra a figura. Então, aqui, eu tenho 18 no lado do retângulo, e o meu outro lado, eu tenho 12. Certo? Aqui, essa parte do retângulo, que eu grifei aqui para vocês, é a sequência dessa parte, certo? Sendo assim, entre o ponto C e E, eu sei que vale 12. E entre o D e o E, vai ser o 18 menos o 12, vai ser 6. Então, esse lado aqui, eu já sei que vale 6 centímetros, apenas observando. O lado AD, pensa, quando essa folha está desdobrada, ela vai ser o reflexo do lado BC. Então, tem o mesmo comprimento. Então, esse lado aqui, AD, vale 12 também. Bom, aí ela faz a pergunta da questão, o que ela quer saber? Após essa primeira dobradura, que foi a realizada, a medida do segmento AI. Então, se analisarmos aqui, temos os catetos, certo? E a hipotenusa. Como eu tenho o valor de D e E, e tenho o valor de AD, basta eu colocar no Teorema de Pitágoras e achar o valor de AE. Então, vamos para a resolução. Qual que é a fórmula do Teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Eu tenho esses dois valores, que eu achei apenas observando a figura, e tenho esse valor de A e E. Bom, substituo na fórmula,
faço as realizações matemáticas, tiro a raiz e chego aí na raiz de 180. Professor, como que eu acho a raiz de 180? É aí que vamos ver. Por quê? Cheguei nesse resultado, raiz de 180. Então é só fatorar, chegar no resultado. Mas, professor, aqui só tenho 12 resultado exato, eu não tenho nenhum resultado com raiz de 180, e agora, né? Fica a dúvida. O que eu faço? Coloquei o Homer aqui para ajudar vocês a pensar. Ele está pensando aí, o que vocês acham que eu devo fazer? Bom, certamente vocês devem ter pensado nisso. Professor, vocês vão aí para o MMC novamente. Vamos destrinchar aí esse 180, chegar no valor da raiz exata. Mas essa raiz não é exata. Como que eu sei? Vamos lá. Eu tenho, 180. Dividir por 2 deu 90. Fazendo o MMC. Dividido por 2 novamente deu 45. Por 5 deu 9. Por 3 deu 3. Por 3 deu 1. Perfeito. Agrupei os termos semelhantes. 2, 2. 3, 3. Mas espera aí, ficou um 5 sozinho aqui, professor. Isso aqui não tinha acontecido. E agora? O que eu faço? Bom, vamos deixar esse 5 aqui de lado. Vamos deixar ele em stand-by aqui. Vamos resolver o que está agrupado, igual a gente resolveu nos outros exemplos. Tenho 2 vezes 2, raiz de 4, 3 vezes 3, raiz de 9. Acho a raiz, que é 2 e 3. Multiplico, por quê? Porque está multiplicando os termos. 2 vezes 3, 6. Professor, esse 5 aqui, o que você vai fazer? Eu tenho que tirar a raiz dele. Só que raiz de 5 não é exata. Vai dar um número quebrado. Eu só consigo resolver normalmente por meio da calculadora, um método mais fácil. No vestibular vocês não podem usar. Então, como que o exercício dá o resultado? Como que eu faço? Eu sei que está multiplicando essa vezes essa, que eu realizei a multiplicação aqui, esses termos, que deu o quê? Deu 6. E eu tirei a raiz de 5? Não tirei. Então, faço 6 vezes a raiz de 5. Se eu ver aqui no resultado, é essa alternativa. 6 raiz de 5 centímetros é o comprimento desse lado aí. Perfeito? Galera, é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Agora eu vou desligar o meu áudio e minha câmera aqui e vou passar a palavra para o Luiz, outro professor aí de geometria, que vai estar explicando um pouco melhor para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Então, boa noite a todos novamente. Então, eu vou estar pondo em prática um pouco da teoria que foi passado para vocês, e eu também vou resolver 2 exercícios, ambos são do Enem. Então, vamos lá para o primeiro deles, do Enem de 2017. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C e a ponta do grafite está representada pelo ponto B. E a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Pode passar. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho, com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. Então, volta um slide para mim, fazendo um favor. Então, o que esse exercício ele quer saber, assim, em poucas palavras? Ele diz que a desenhista ela quer desenhar uma tampa de formato circular e ela quer encontrar o valor do raio desse círculo para então decidir qual o tipo de material que vai ser utilizado. Só que, se vocês repararem, o raio desse círculo ele vai ser exatamente a base do triângulo ABC. Então, se a gente achar a base desse triângulo, a gente acaba, consequentemente, achando o raio do círculo também. Então, pode passar um slide? Mais um, por favor. Obrigado. Então, eu coloquei aqui, por curiosidade para vocês,
que esse triângulo, ele é um triângulo isósceles. Por quê? Porque ele disse que o comprimento das hastes é de 10 centímetros. Então, se a gente tem duas medidas iguais, consequentemente, ele se trata de um triângulo isósceles. E o que isso significa? Que os ângulos da base, eles também vão ser iguais. Então, se a gente tem aqui o ângulo gama e o ângulo beta, eles vão ser iguais. Então, eu chamei aqui os dois de ângulo x. Então, a gente tem que, como a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus, então 2x mais 120 graus é igual a 180. A gente passa o 120 subtraindo, e chega aqui 2x é igual a 60 graus. Passo o 2 dividindo, então x vai ser igual a 30 graus. Então, tanto o ângulo gama quanto o ângulo beta, eles vão ser iguais a 30 graus. E por que isso vai ser importante? Vocês vão ver. Pode passar mais um. Bom, agora que encontramos todos os ângulos desse triângulo, a gente vai traçar a altura dele. E a altura do triângulo isósceles, ele tem a propriedade que ele divide a base em duas partes iguais, e aquele ângulo de 120 graus, ele também vai ser dividido em duas partes iguais. Então, a gente vai ter o R sobre 2, que vai ser o raio pela metade, e o ângulo de 120 dividido por 2, que vai ser 60 graus. A partir disso, a gente pode montar uma razão trigonométrica para encontrar o valor de R. De que maneira? Então, a gente pega o seno de 60 graus, o seno de 60 ele vai ser o cateto oposto a esse ângulo, que é o R sobre 2, sobre a hipotenusa, que é 10 centímetros. Então, seno de 60 graus é igual a R sobre 2 sobre 10. Então, o seno de 60, qual que é? É raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai fazer essa igualdade, raiz de 3 sobre 2 é igual a R sobre 2 sobre 10, e a gente só vai passar o 10 multiplicando, e logo em seguida passa o 2 multiplicando para o outro lado também. Então, a gente chega que o R é igual a 20 raiz de 3 sobre 10. Só que ele disse no exercício que raiz de 3 é para a gente considerar como se fosse 1,7. Então, a gente tem que o R vai ser igual a 20 vezes 1,7 dividido por 2. 20 dividido por 2 é igual a 10, e 10 vezes 1,7 vai dar 17 centímetros. Pode passar. Bom, encontrando o valor do raio, agora a gente pode comparar com os valores da tabela. A gente vê que o raio ele está entre 15 e 21 centímetros, que é exatamente a resposta da alternativa D. Vai ser usado o tipo de material 4. Pode passar. Então, mais um exercício, dessa vez do Enem de 2009. Vamos lá ver o que ele quer. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3 km por 2 km, que contém uma área de extração de ouro delimitada por 1/4 de círculo de raio 1 km, a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde aproximadamente, aí ele diz para considerar a tangente de 30 é igual a 0,58, e ele quer saber, então, o que essa questão ele quer saber. Ele pede para a gente achar a área do terreno do João e comparar com a área total do terreno, para ver quanto que corresponde percentualmente à área do João. E como que a gente faz isso, né? A primeira coisa que a gente deve reparar é que ele diz que no canto inferior esquerdo existe 1/4 de círculo, de raio 1 km. E a gente sabe que todo círculo, ele possui, independente do raio dele, todo círculo possui um ângulo total de 360 graus. Então, 1/4 desse círculo vai corresponder a um ângulo de 90 graus. A questão diz também que esse ângulo de 90 graus, esse 1/4 desse círculo, ele foi repartido igualmente entre os 3 irmãos. Então, 90 graus dividido por 3, cada irmão vai ter ali um correspondente a 30 graus dessa área aí de extração de ouro. Pode passar um slide. Então, aí tem a figura que eu disse para vocês, 1/4 desse círculo dividido por 3, cada irmão vai ter ali o correspondente a 30 graus dessa área de extração de ouro. Então, com base nisso, a gente pode calcular agora a área
do terreno de João. E como que a gente faz isso? A partir de uma razão trigonométrica também. A gente já tem a altura desse triângulo, né? A área do João corresponde à forma de um triângulo, retângulo. Então, a gente precisa achar agora a base. E como que vai fazer isso? A partir de uma razão trigonométrica, como eu disse. Então, a gente pega aqui a tangente de 30 graus. O que que é a tangente? É o cateto oposto, que vai ser o x, sobre o cateto adjacente, que é o 2. Então, tangente de 30 graus é igual a x sobre 2, só que ele diz para considerar a tangente de 30 como 0,58. Então, 0,58 é igual a x sobre 2. A gente passa o 2 multiplicando e a gente chega ali que a base vai ser dada por 1,16 km. Pode passar o slide. Bom, a partir disso, a gente pode calcular a área do terreno de João. Como se trata de um triângulo, a área vai ser dada por base vezes altura dividido por 2. A base é 1,16, a altura é 2. Então, 1,16 vezes 2, tudo isso dividido por 2. A gente pode cortar os dois, a gente pode cortar o 2 em cima e embaixo, aliás. A gente chega que a área do triângulo vai ser dada por 1,16 km². E agora a gente calcula a área do terreno total, que se trata de um retângulo. A área do retângulo vai ser dada por base vezes altura. A base é 2, a altura é 3. Então, a área do terreno vai ser 2 vezes 3, que é 6 km². Pode passar. Agora, a gente só faz uma regrinha de 3 simples. Como 6 km² corresponde a 100% do terreno, 1,16 km², que é a área do João, vai corresponder a x%. Então, a gente só passa o 6 a gente faz x% igual a 1,16 sobre 6, quer dizer, e a gente chega ao quanto que corresponde percentualmente à área do João, que é 19,33%. Nas alternativas, ele coloca aproximadamente 19%, que é uma aproximação que ele faz, que é a resposta da alternativa E. É isso. Bom, pessoal, para finalizar aqui, eu deixo uma mensagem para vocês do Robert Kuller, que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Bom, esse vai ser o último contato que nós vamos ter com vocês. Então, assim como eu, todos nós, nossos professores, o Túlio, a Bárbara e o Luiz, nós desejamos a vocês muita sorte, muita perseverança, não desistam do sonho de vocês, que tudo vai dar certo, beleza? Sucesso para vocês. Até mais.